Gente, foi muito bom. A terceira temporada do Ribalta Podcast foi bastante divertido. A gente falou de histórias pessoais, de trajetórias individuais, de conflitos individuais. A gente acabou de fazer a última gravação do Ribalta Podcast, da terceira edição do Ribalta Podcast. E sem nenhum favor a gente já sente um vazio, né? Porque acho que esse trabalho é um trabalho que é preparado durante todo um ano por uma equipe muito pequena, uma equipe de 6 pessoas, né? Os 4 entrevistadores, mais o Thiago, que é o diretor, mais a Bruna, que é a produtora. E mais a Ellen também, que é o suporte todo administrativo e tal. E, enfim, a gente já vem com esse trabalho já há uns 3 ou 4 anos. Uma loucura para quem nunca viu, não sabe como a gente faz, porque são praticamente 8 horas que a gente fica no estúdio, grava 4 programas num dia, né? Eu acho que essa temporada surpreendeu muito, porque a primeira convidada, por exemplo, a Georgette, ela trouxe uma paixão pelo teatro. Às vezes a gente fica nesse lugar da produção, né? Todos esses trabalhos anteriores que tem, quando a gente chega aqui, e aí ela me lembrou por que eu tô aqui, por que eu amo teatro, por que a gente faz teatro, por que a gente fala de teatro. Gente, eu vou dizer uma coisa. Rolou cada treta nessa terceira temporada do Ribalta Podcast, vocês nem imaginam. Só tem que assistir. Eu não vou dar spoiler, não. Eu gosto muito da discussão que aconteceu entre o Hermes e o Marcos, Hermes Frederico e o Marcos no último episódio. Pegou fogo, porque eu fui formado vendo a resenha esportiva Facite no Rio de Janeiro, que era o comentário do futebol na época que Nelson Rodrigues, João Saldanha, Armando Nogueira, e pegava fogo. Às vezes eu sinto que no nosso último episódio pegou fogo alguma coisa. E acho que foi muito positivo isso, a meu ver. E é uma coisa também que eu achei que dos 5 entrevistados, 3 choraram. Sabe? Georgette Fadel chorou, Irene Havasti chorou e Celso Frateschi chorou. Então eu acho que o programa tocou eles de alguma maneira, sabe? Tocou eles. Eles se permitiram resgatar passagens muito emocionantes da vida deles, né? Especialmente para quem é ator, essa temporada vai fazer muito sentido. Atores e diretores vão se deliciar assistindo isso aqui. Mas quem não faz também. Porque a gente está discutindo o Brasil sobre uma outra ótica, sabe? A gente está discutindo o que é verdadeiro no Brasil, não só a partir da história, mas como a gente enxerga o país. Muito se falou sobre política, acho que nenhum deles deixou de falar da importância que porque não tem como você falar de arte, de cultura de um país sem falar de política. Enfim, foram conversas muito especiais, foram conversas de certa forma, despretensiosas e, ao mesmo tempo, ambiciosas. Por que ambiciosas? Por quê? Porque, de algum jeito, elas tentam conectar o teatro com todo aquilo que a gente vive no dia a dia, com o nosso cotidiano, com o nosso universo cultural, mas também com o nosso universo político, como é que as coisas estão se dando, onde é que andam as nossas esperanças, onde é que andam as nossas dores, onde que andam as nossas preocupações. Eu acho que, sob o ponto de vista de produção, essa temporada ela foi mais desafiadora. A gente já tinha um desejo anterior de trazer o Otton, a gente quase conseguiu, não deu certo, então a gente teve que substituir ele e pensar nessa composição das pessoas, né? Pessoas mais jovens, dar um lugar de fala para pessoas que têm pontos de vista diferentes dos nossos, experiências diferentes das nossas. Mas principalmente rolou o trabalho do intérprete. Por 4 gerações de intérpretes, 2 atrizes de gerações distintas e 2 atores de gerações e caminhos bastante distintos. E para coroar tudo isso, um papo sobre a formação de atores. Então eu acho que a gente faz um passeio realmente assim, sabe? Irene Havasti começou a fazer teatro na década de 60, Frateschi também na década de 60,
o Hermes Frederico começa a dirigir a Cal em 1980, se eu não me engano, que era a época em que Danilo Grangeia e Georgette Fadel estavam mais ou menos nascendo, ou eram crianças, sabe? E hoje a gente conseguiu reunir toda essa galera aqui. Para mim, continua sendo um resgate do teatro, da história do teatro brasileiro. Aquela coisa de resgate mesmo, de saber por que você está fazendo teatro, por que você está produzindo, conversar com as pessoas, com esses apresentadores que são incríveis. Conversar sobre a história do teatro brasileiro. E que você vê que tem uma trajetória rica, não só em estudo, essa coisa acadêmica que é muito importante, essa coisa técnica, mas as vivências que eles foram encontrando ao longo da trajetória, né? E aí eu, como um estudante de ator, um profissional que está há pouco tempo, né, na área, eu fiquei admirado, assim, às vezes eu até esquecia de filmar, assim, para ficar ouvindo essas pessoas falarem. Realmente eu acho que esses caras, esses 4 apresentadores, junto com essas potências que eles chamam para vir participar do Ribalta Podcast, acaba sendo aí uma forma da gente minimamente, né, trazer um pouco mais de consciência para o que se está produzindo no país e minimamente relembrar e resgatar a nossa cultura, a nossa história, saber da história de cada um desses artistas. Tudo isso é muito rico e muito poderoso. Vocês não podem perder, não. É bom para danar. O que o teatro te deu? Absolutamente tudo. Acho que eu não era uma pessoa muito... Acho que eu era uma pessoa muito violenta. Muito violenta, muito egoísta. Sei lá, eu era uma sapatão nos anos 70, 80. Era muito difícil se entender. Ela é Irene Havashi. Irene, quem é a Irene Yolanda? A Irene Yolanda é uma senhora, avó, surdinha. Já vamos avisando, né? Hoje nós temos o prazer de receber um Hermes Frederico, que é responsável pela CAL, Escola de Teatro do Rio de Janeiro. Sou diretor acadêmico, né? Temos 3 diretores. Eu fico com toda a parte acadêmica, né? A direção. Tem o Gustavo Ariane, que fica na direção geral, e temos a Alice Reis, que também é vice-diretora da faculdade e também diretora do curso técnico. Não sei muito bem como uma coisa levou a outra, nunca planejei nada, eu um pouco fui sempre levado de uma maneira bastante intuitiva e bastante com muito desejo sobre as coisas que envolviam arte. E aí, um pouco tempo passou e eu hoje sei que eu sou o que eu sempre quis ser. Isso para mim me traz uma satisfação e uma integridade hoje do que, né, de não ter dúvida nesse percurso todo. Quem é Celso Frateschi? Quem é Celso Frateschi é barra pesada, né? Podia começar em 1900. Faz tempo, né? Mas é basicamente isso. Eu sou ator, fundamentalmente, diretor. A gente tem um teatro, que é o Ágora Teatro, fundado junto com o Roberto Lage, com a Silvia, com a Marlene, e que continua atuando heroicamente lá no Bexiga, aguentando a obra do metrô, né? E fui administrador mesmo, fui secretário de Cultura com muito orgulho, tanto em Santo André, como em São Paulo, como em São Bernardo, e como
com o presidente da Funarte também. E nesse tempo me dividi entre teatro e a administração da área cultural sempre, né? Você foi numa geração que enfrentou uma ditadura militar no Brasil. Uma ditadura terrível, em que os artistas foram muito importantes no combate a essa ditadura. Aí a gente elege o primeiro presidente, uma aberração. Aí passa alguns anos em que a gente vive uma democracia. Como é que você viu esses últimos 4 anos, os anos anteriores, esses anos da pandemia, tudo o que aconteceu, essa geração sua que brigou por uma libertação, brigou com a censura, como é que foi essa sensação de estarmos voltando atrás? Foi uma coisa horrorosa, Eduardo, porque, primeiro, quando eu lembro que foi eleito um homem que homenageou um torturador, isso para mim foi uma coisa... Como é que uma pessoa vota um sujeito desse? Num sujeito que faz uma homenagem pública a um torturador. O torturador esse torturou colegas. Sim. A Beth Mendes foi torturada por ele. Né? Não importa. É torturador. É abjeto. Né? E, então, quem são essas pessoas? Com quem estamos lidando? E aí nós vamos descobrindo que estamos lidando com pessoas muito próximas. Com amigos, com parentes, com vizinhos. Uhum. Começou a haver um medo muito parecido com aquele da época da censura, de não poder falar. Porque eu vou comentar com você, mas quem é você? Uhum. Né? Quem é você? Quando isso acontece dentro da família, é horrível. É horrível. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com o Caruso, Marcos Caruso, e ele disse, mas estávamos nos referindo a uma colega. Ele disse, mas quem é ela? Ela não era nossa... Quem é ela? Nós nos enganamos, ela já era assim. Uhum. Isso foi muito ruim. Eu acredito que foi ruim para todo mundo. E nós passamos a... Nós estamos lidando com isso hoje. Né? Nós estamos lidando, continuamos lidando com isso. As coisas não são tão, assim, totalmente definidas. A profissão não é uma coisa só. Eu acho que a profissão é múltipla. Eu acho que a profissão cresceu muito. Ela evoluiu dos anos 50, 70, 90. A profissão avança. Eu acho que ela continua avançando. Eu não acho... Tem coisas ruins e coisas boas. Ao mesmo tempo, o Eduardo está fazendo o Strindberg lá, né, com 3 atores, né, muito bons, e tem pessoas que fazem a novela vertical, né? Então, eu acho que é um conjunto. O Brasil tem esse conjunto. O Brasil é híbrido. O Brasil é híbrido. O que eu ia te perguntar é o seguinte, o La Chunga, o personagem que chama Chunga, é uma mulher que é dona de um puteiro. Não é exatamente um puteiro, mas enfim, um boteco de beira de estrada onde se juntam os... Como é que chamavam eles? Inconquistáveis. Os inconquistáveis. Ou seja, um bando de vagabundo que não tem o que fazer, fica jogando sinuca, fica lá fazendo nada, bebendo. Bom, e aí aparece uma figura muito especial, que é uma mulher linda e tal, que é a Mechinha. E La Chunga se apaixona pela Mechinha. O que eu quero contar disso é que quem fazia La Chunga era o Danilo. Fazia a dona do puteiro. Por que eu tô falando tudo isso? Como é que seria montar hoje La Chunga? A gente seria cancelado. Totalmente. Não tenho dúvida disso. Mas acho que
Sim e não. Sim e não, né? Sim e não. Mas você não. fez a Clitemnestra também com o Marco, né? Oi? Você fez Clitemnestra com o Marco também. Sim. Dizer, é quase que um monogatari, que é o termo que se usa para os... É bom para entender como o Marco me vê. Mas é interessante pensar. Colocando essa discussão, o Marco levantou isso, eu acho bom. A origem do teatro é o travestimento. Quando a gente começa a perder essa ideia do travestimento, o teatro começa a perder sentido, né? Sim. Porque você pode ser velho, criança, mulher, adulto... Exato, vai esvaziando. Em algum lugar esvazia. Mas é engraçado pensar, né? Porque eu acho que existem questões que devem ser observadas e levadas a sério e serem, sim, claro, né, para serem conversadas sobre todas essas pautas que a gente está vendo hoje. Mas também tentar escapar de que tipo de discussão e batalha a gente quer entrar, né? Tentar evitar um pouco no lugar que... De onde vem essa discussão, né? Para que você não siga simplesmente uma cartilha sobre pautas em geral e tenta rebater aquilo. Eu acho que criaria uma discussão hoje, mas eu acho que a gente estaria amparado no teatro, né? Na história do teatro e como... Óbvio que tem exceções, tem, mas eu acho que a gente estaria parado nesse lugar. Eu acho que hoje em dia, por conta muito das redes sociais e tudo mais, acho que sempre existiu, de alguma maneira... Não, acho que a gente não pode dizer que sempre existiu, mas acho que isso se acirra assim. Essa história da gente ter que ser personagem de game. Entendeu? Quem é você? Você é um diretor de teatro com que atributos? É um avatar. Quais são seus atributos, seus talentos? A história de ser comum, ser simplesmente um ser vivente, respirante. E a beleza que isso tem pro teatro, que é o lugar disso, você poder contemplar uma existência. Só uma existência, uma respiração. Tudo isso é pouco. Uma pessoa que respira e é comum, não é nada. Ela tem que ser quase que eliminada. E numa dessas, as suas opiniões têm que ser muito corretas. Você não pode pisar na bola. O ator, a atriz, é um exemplo. É a história da celebridade. Isso é o oposto do nosso ofício. A gente deveria pressupor o anonimato. A gente deveria ser... Quem é aquela pessoa? Não sei. Não sei quem é aquela pessoa. Não sei se ela é boa ou má. A Georgette é bom caráter, mau caráter? Quem ela é? Não sei. Ela é capaz de tudo. Ela pode matar uma pessoa, pode salvar uma pessoa. Ela pode fazer qualquer coisa. Eu sinto esse lugar um lugar muito melhor pra gente do que a celebridade que tem que manter um discurso hegemônico mentiroso, porque as pessoas dentro de si, as intenções no coração da gente só a gente sabe, e às vezes nem a gente sabe. Tem que virar uma marca de produto, né? Então você tem que virar aquela sabão, personagem de game. Né? Então, se você, por exemplo, na Estela do Patrocínio, eu senti... Estela do Patrocínio foi um espetáculo que eu fiz e que eu, de alguma maneira, representava... Não era exatamente representar, eu narrava uma mulher negra. Então, eu parei de fazer a partir do momento que se manifestaram e disseram, você tá... Enfim, isso é pra mim uma coisa errada e tal. Eu entrei... Eu estava numa temporada na Biblioteca Mário de Andrade, e aí eu entrei numas de cumprir a temporada, porque o contrato estava assinado, mas de fazer debates depois, antes, e tal. Então, as plateias viraram, não plateias aos meus pés, viraram plateias divididas, assistindo o espetáculo, e eu era o bode. Sabe? E as pessoas não estavam me olhando fascinadas como artistas, atores, atrizes, atuadores esperam ser olhados e aplaudidos no final. Eu era uma questão séria, uma questão de existência, de resistência. E eu tava lá cantando e as pessoas olhando pra mim, vamos ver o que ela tá falando. Vamos ver como ela se porta, como ela apresenta esse material. E ali eu me senti uma atriz. Porque quando você termina e todo mundo aplaude e elogiam e tal, você fala, ai, que bom, meu trabalho tá sendo visto. Olha que legal, eu treinei tanto isso e viram isso. Que bacana, tal. Agora, quando você se vê na função de representar uma contradição, metade da plateia te vaiando, metade te aplaudindo, você entra numa arena mesmo. Então, mas é isso que eu tô te falando. E isso é maravilhoso, e a gente tá fugindo disso. Se colocar em causa. Exatamente. Se colocar em causa. É a minha resposta ao que você está falando. Eu acho que a gente tem que parar, nós como atuadores, a gente tem que parar de querer ser exemplos, celebridades, e ter isso como norte. O nosso norte é botar o barulho pra rolar.